Oremos em nome de Jesus. Senhor, nosso Pai, nosso Deus que está no céu. Agora mesmo, Senhor, eu quero te pedir, te implorar, Senhor, em benefício dessa igreja que está aqui, desses adolescentes, dos seus pais que estão aqui, dando apoio e prestigiando seus filhos, daqueles que o trouxeram, Senhor. Ó Deus maravilhoso, abençoa também aqueles que tocaram na banda, também a orquestra, Senhor, aqueles obreiros que estão aqui, Senhor, os dirigentes, os líderes, abençoa o pregador que vai pregar a tua palavra. Ó, que possamos, Senhor, ouvir atentos à tua voz. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Deus abençoe. Cumprimento a cada um e a todos com a paz do Senhor, amém. Somos gratos a Deus por estarmos reunidos aqui esta noite para glorificar o nome de Jesus. Eu agradeço a Deus pela vida do pastor Joel Amâncio, presidente de honra desse ministério, aonde já tivemos aqui em outra ocasião cooperando. Agradeço a Deus pela vida do pastor Levi, que é o pastor presidente em exercício, que eu soube que está viajando a serviço da obra de Deus, e agradeço a Deus por esse ministério, pelos obreiros que estão aqui à minha retaguarda, pelos coordenadores de adolescente, o Rafael, Eudes. Deus abençoe abundantemente cada um dos adolescentes, e agradeço a Deus pela vida do Jair, que está nos acompanhando, o Jair da Mundial Site. Agradeço a Deus, enfim, pela vida de todos aqueles que vieram aqui ouvir a palavra de Deus nesta oportunidade. Queridos irmãos, gostaria que vocês colocassem de pé neste momento. Abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de São Lucas. Evangelho de São Lucas, capítulo 2 e versículo 52. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Lucas, capítulo 2, versículo 52. Todos aqueles que já encontraram São Lucas, capítulo 2 e o versículo 52, pode dizer amém? E está escrito: e crescia Jesus em sabedoria, e estatura e graça diante de Deus e dos homens. Levante sua mão direita para os céus, feche os seus olhos, peça a Deus para falar conosco agora. Soberano Deus e eterno Pai, no nome precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor, temos lido a tua palavra. Fala conosco de uma forma tremenda e poderosa. Queremos sair daqui, Senhor, esta noite impactados pelo poder do teu Espírito, alimentados, sustentados, renovados, despertados e avivados pelo poder da tua palavra. Faz maravilhas no meio do teu povo, curando os enfermos, libertando os oprimidos, salvando os pecadores, renovando os crentes, batizando com o Espírito Santo e avivando a tua obra neste lugar, em nome de Jesus, amém. Fale para a pessoa que está do seu lado, fique ligado, não deixe que nada desvie a sua atenção
da palavra, porque Deus vai começar mais uma vez falar contigo agora. Carinhosamente bata no ombro do seu irmão e diga para ele: não me atrapalhe ouvir a mensagem esta noite, porque Deus tem uma palavra para o seu coração, porque nós estamos aqui reunidos esta noite para glorificar a majestade do Deus Todo-Poderoso, do Deus a quem servimos, do Deus a quem amamos, do Deus a quem adoramos, do Deus a quem glorificamos, do Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do Deus da Bíblia, do Deus de Gênesis, do Deus de Êxodo, do Deus de Levítico, do Deus de Números, do Deus de Deuteronômio, do Deus de Josué, do Deus de Juízes, do Deus de Ruth, do Deus de Samuel, do Deus de Reis, do Deus de Crônicas, do Deus de Esdras, do Deus de Neemias, do Deus de Esté, do Deus de Jó, do Deus de Salmos, do Deus de Provérbio, do Deus de Eclesiastes, do Deus de Cantares, do Deus de Isaías, do Deus de Jeremias, do Deus de Lamentações de Jeremias, do Deus de Ezequiel, do Deus de Daniel, do Deus de Oséias, do Deus de Joel, do Deus de Amós, do Deus de Obadias, do Deus de Jonas, do Deus de Miqueias, do Deus de Naum, do Deus de Abacuque, do Deus de Sofonias, do Deus de Ageu, do Deus de Zacarias, do Deus de Malaquias, do Deus de Mateus, do Deus de Marcos, do Deus de Lucas, do Deus de João, do Deus de Atos, do Deus de Romanos, do Deus de Coríntios, do Deus de Gálatas, do Deus de Efésio, do Deus de Filipenses, do Deus de Colossenses, do Deus de Tessalonicenses, do Deus de Timóteo, do Deus de Tito, do Deus de Filemão, do Deus de Hebreus, do Deus de Tiago, do Deus de Pedro, do Deus de João, do Deus de Judas, do Deus do Apocalipse, do Deus da minha vida, do Deus da sua vida, do Deus de domingo, do Deus de segunda, do Deus de terça, do Deus de quarta, do Deus de quinta, do Deus de sexta, do Deus de sábado, do Deus de janeiro, do Deus de fevereiro, do Deus de março, do Deus de abril, do Deus de maio, do Deus de junho, do Deus de julho, do Deus de agosto, do Deus de setembro, do Deus de outubro, do Deus de novembro, do Deus de dezembro, do Deus que cura, do Deus que salva, do Deus que transforma, do Deus que liberta, do Deus que restaura, do Deus que orienta, do Deus que sustenta, do Deus que guia, do Deus que pode, do Deus que tem, do Deus que faz coisas extraordinárias. Quantos podem glorificá-lo? Levante a sua mão para o céu e solte aquele glória a Deus que está preso na sua garganta, solte aquele aleluia que está entalado na sua alma e glorifique o nome do Senhor por um minuto, porque Deus está presente conosco neste lugar. Nós já sentimos a sua glória. Eternamente Deus seja glorificado. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, nós temos lido um texto bastante importante da palavra de Deus no Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 52. Uma passagem bíblica muito importante, aonde revela justamente a fase de crescimento do Senhor Jesus Cristo. E Jesus sempre serve de modelo e exemplo em tudo para todos nós. E justamente, queridos e amados irmãos, o texto sagrado revela que crescia Jesus em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e dos homens. E é importante observar, queridos irmãos, que Jesus verdadeiramente nasceu para revolucionar para sempre a humanidade. Nasceu para transformar o mundo. E justamente vocês escolheram como um tema
criados por Deus para transformar uma geração. Jesus nasceu não só para transformar uma geração, mas transformar toda a humanidade. E por isso que tudo na vida de Jesus serve de modelo, de matriz original, para que todos venhamos a imitá-lo no seu exemplo. E Jesus, ele começou a transformar a geração que ele viveu já desde a sua infância, quando a Bíblia diz em Lucas capítulo 2, a partir do versículo 42, que aos 12 anos de idade, que é justamente o período em que você está saindo da fase de criança para a fase adolescente, ele já estava lá entre os doutores ensinando. Então ele já começou a influenciar as pessoas que estavam em volta dele já na sua mais tenra idade. E eu louvo e glorifico o nome do Senhor por estar pregando esta noite em um congresso de adolescentes, e o meu coração se alegra por várias razões. Primeiro, porque eu também já fui adolescente. Segundo, porque a minha chamada nasceu na adolescência, quando eu tinha 13 anos de idade. Os irmãos, muitas pessoas pensam que nós já nascemos no Evangelho, ou que eu venho de pais cristãos, mas na verdade, queridos irmãos, eu conheci a Cristo aos 13 anos de idade, por uma chamada específica de Deus, quando os meus pais nem crentes eram inimigos do Evangelho, mas eu fui passar uns dias na casa de uma tia minha, que era a única crente da família. E quando eu fui para a igreja, justamente em um culto de crianças, e eu sou baiano de nascimento, apesar de já residir em São Paulo há 21 anos, mas eu fui em um culto na cidade onde eu nasci, no estado da Bahia, e lá o culto das crianças é dirigido por crianças. Coloca 3 crianças na frente, ali na cadeira, 2 vai revezando para dar oportunidade, e uma terceira fica ali para entregar a mensagem final. E eu me lembro que naquele culto de crianças, de repente eu achei bonito aquelas crianças da minha idade praticamente dirigindo o culto, dando as oportunidades, e o outro quietinho ali para dar a mensagem final. De repente, quando foi na hora da mensagem, levantou aquela criança, entregou a mensagem de Deus, e eu achei tão bonito uma pessoa da minha idade entregando a mensagem, pregando com tanto entusiasmo. Aí na hora que fez o apelo, eu levantei a mão, aceitei Jesus como Salvador com 13 anos de idade. E quando eu vi aquela criança pregando, eu disse, eu também vou estar pregando ali daqui mais uns dias naquele lugar. E para a glória do nome de Jesus, 3 meses depois que eu me converti, aos 13 anos de idade, eu já era o pregador oficial daquele culto de crianças, e ali preguei uma mensagem e ganhei a primeira alma para o Senhor Jesus Cristo. Com 14 anos, eu já tinha lido a Bíblia inteira, do Gênesis ao Apocalipse, e de lá para cá, não parei mais de ler a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a chamada de grandes homens de Deus da história bíblica e nos dias atuais nasceu ainda na adolescência. E eu louvo e glorifico o nome do Senhor, que neste congresso eu acredito plenamente que eu estou pregando aqui para uma geração que vai influenciar o mundo, que vai influenciar este século. Eu estou pregando aqui para futuros pregadores, futuros pastores, futuros obreiros, cantores, homens e mulheres que farão uma diferença. Os que tomam posse desta palavra, levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Porque, queridos irmãos, nós não podemos jamais duvidar da capacidade das pessoas. E eu vejo aqui diante dos meus olhos um potencial muito grande de Deus na vida de cada um desses moços, de cada uma dessas moças. Eu vejo um futuro brilhante que Deus tem reservado para cada um de vocês. Basta nós seguirmos o exemplo do Mestre, porque o texto que
nós lemos diz que crescia Jesus. Interessante, queridos irmãos, crescia Jesus. Todas as pessoas, aliás, queridos irmãos, crescimento é uma palavra que sempre aparece na boca de todos aqueles que desejam progresso na sua vida. Quem deseja progresso sempre está procurando crescer. E quando falo de crescimento, queridos irmãos, você percebe que o crescimento está presente tanto no reino vegetal, como no reino animal e como no reino dos homens. Perceba que as plantas nascem, crescem, se tornam adultos. Os animais nascem, crescem, se tornam adultos. As pessoas nascem, crescem, se tornam adultas. Então, quando falo de crescimento, crescimento é um processo natural da vida, é a própria lei natural da vida, é crescer de maneira, queridos e amados irmãos, que algumas pessoas simplesmente param de crescer, algumas pessoas se tornam anãos, não crescem, não evoluem, porque, queridos e amados irmãos, alguns crescem no tamanho, mas às vezes não crescem na mente, não crescem no conhecimento, não crescem na intelectualidade, de maneira, queridos e amados irmãos, que a Bíblia é o livro mais estimulador de crescimento que eu conheço. Quem quer crescer, examina bem este livro, porque aqui está a fonte de todo crescimento. A Bíblia é a fonte do nosso crescimento. Aleluia! Quem é que trouxe esse livro aqui? Os adolescentes. Faça assim com esse livro, faça assim com a sua Bíblia. Que maravilha! Cada um dos adolescentes com a Bíblia em punho. A Bíblia é a nossa maior fonte de crescimento. Sabe por quê? Porque as primeiras palavras de Deus para o homem, quando Deus criou o homem, foi: crescei e multiplicai, frutificai e multiplicai, enchei a terra. A Bíblia é um livro estimulador do crescimento. Está escrito em Gênesis, no capítulo 21 e no versículo 8, que Isaac cresceu e foi desmamado. E quando Isaac foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Que alegria! Aleluia! Quando as pessoas cumprem cada etapa de crescimento na sua vida, está escrito lá em Gênesis, no capítulo 48 e no versículo 15 e 16, que quando trouxeram Efraim e Manassés, os dois netos de Jacó, para ele abençoar, a Bíblia diz que ele colocou a mão na cabeça deles e disseram: o anjo que tem me livrado de todo mal, abençoe esses meninos e cresçam eles em multidão na terra. A Bíblia é a nossa fonte de crescimento, porque está escrito lá em 1 Samuel, no capítulo 2 e no versículo 21, que Samuel, o jovem Samuel, crescia diante de Deus e no favor dos homens. Está escrito lá em 1 Samuel, no capítulo 3 e versículo 19, que o jovem Samuel crescia e o Senhor se manifestava a ele por meio da sua palavra. Está escrito lá em Juízes, no capítulo 13 e no versículo 25, acerca de Sansão está escrito: e o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Está escrito em Jó, no capítulo 17 e no versículo 9, que o justo segue o seu caminho e o puro de mãos cresce mais e mais em força. Está escrito no Salmo 92, versículo 12: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. A Bíblia é a nossa fonte de crescimento, porque em Provérbios, no capítulo 9 e no versículo 9 está escrito
escrito: ensina ao justo e ele crescerá em conhecimento. Dá instrução ao sábio e ele crescerá em prudência. Está escrito lá em Lucas, no capítulo 1, no versículo 80, que o menino crescia e se fortalecia em espírito. Em Lucas capítulo 2, no versículo 40 diz: o menino crescia em sabedoria e em graça diante de Deus e dos homens. E novamente em Lucas 2:52, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Está escrito lá em Atos, no capítulo 12, versículo 24, que a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Veja como a Bíblia é a nossa fonte de crescimento. Em Atos 19:20 diz que a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6 está escrito: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Nem o que planta é uma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 15, Paulo disse que tinha esperança no crescimento da vossa fé. Em Efésios capítulo 4, versículo 15 está escrito que cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Está escrito lá em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 18, antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Quem está crescendo aqui, levante a mão e dê glória. Aleluia! E crescia Jesus, mas crescia em quê? Crescia em sabedoria e em graça diante de Deus e dos homens. Para que vocês possam transformar uma geração, é preciso crescer em sabedoria e crescer em graça. Uma geração que influencia é uma geração marcada pela sabedoria e pela graça de Deus. E eu tenho a plena convicção que você vai sair daqui cheio da sabedoria e da graça do Senhor. Primeiro, Jesus crescia em sabedoria. O que é crescer em sabedoria? Eu poderia falar aqui de vários tipos de sabedoria. Da sabedoria científica, da sabedoria tecnológica, da sabedoria secular. Existem vários tipos de sabedoria. A sabedoria humana, todos vocês, quando nascem, já são matriculados na escola em busca do conhecimento, em busca de sabedoria, para ser alguma pessoa na vida. E aqueles que mais se destacam na sala de aula, eles são tidos como CDF da sala, aquele super inteligente da sala. Eu me lembro que, segundo os historiadores, quando Aristóteles, que era aluno de Platão, chegou na academia de Platão, na Grécia, de repente, naquele dia ele chegou atrasado, e os demais alunos já estavam esperando o professor Platão, quem sabe dar uma chamada em Aristóteles, dar uma bronca, mas de repente, todo mundo ficou esperando aquele professor chamar a atenção. Mas para surpresa de todos, quando Aristóteles vai entrando na sala, Platão disse: acabou de entrar agora a própria inteligência em pessoa. Veja a moral que tinha Aristóteles, a própria inteligência em pessoa. Eu acredito que eu estou falando aqui para muitos moças e rapazes inteligentes na sua escola, aonde estuda. E eu quero dizer para vocês que nesta noite, quando a Bíblia diz que crescia Jesus em sabedoria, não na sabedoria dos homens, não na sabedoria secular, mas na sabedoria de Deus. E esta noite você vai sair daqui cheio da sabedoria de Deus, porque
que a sabedoria é tida como a mãe de todas as virtudes. Todos buscam sabedoria. Quem não gosta de ser chamado de inteligente? Quem não gosta de ser chamado de um aluno sábio, um aluno inteligente? E saiba de uma coisa: Deus é a fonte da nossa inteligência. Aleluia. Bata a mão no nome do seu irmão e diga para ele: você vai sair daqui hoje cheio de sabedoria. Sabe por que você vai sair daqui hoje cheio de sabedoria? Porque a Bíblia diz em Tiago capítulo 1 e no versículo 5: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Quem necessita de sabedoria aqui, levanta a sua mão. Aleluia. Então diga para o seu irmão: Deus vai te dar sabedoria hoje. Deus vai aguçar a tua mente hoje. Deus é a fonte da sabedoria, porque está escrito lá em Êxodo, no capítulo 31, versículo até 3, Deus disse para Moisés: eu escolhi a Bezaliel e o enchi do espírito de habilidade, de sabedoria e de inteligência em toda obra de artifício, porque Deus é a fonte da inteligência e da sabedoria. Está escrito lá em Deuteronômio, no capítulo 34, versículo 9, que depois da morte de Moisés, Josué estava cheio do espírito de sabedoria. Está escrito em 1 Samuel capítulo 2 e no versículo 3, que do Senhor é a sabedoria e a força, ele pesa todos os feitos numa balança. Está escrito em 2 Samuel capítulo 14, versículo 20, que Davi possuía a sabedoria de um anjo. E está escrito lá em 2 Crônicas capítulo 1 e no versículo 10, que quando Deus chegou para Salomão e disse: pede o que queres que eu te dou, Salomão disse: sabedoria e conhecimento é o que eu te peço. Aí Deus disse: olha, Salomão, eu vou te dar sabedoria e conhecimento, eu vou te dar muito mais do que o que você está pedindo. Eu vou te dar honra, fama, glória, quase nunca terra nenhuma antes de ti e depois de ti não haverá. Deus cumpriu o que prometeu, porque em 1 Reis capítulo 4, a partir do versículo 29, está escrito que Deus deu a Salomão larga sabedoria, inteligência e entendimento, como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria dos egípcios. Está escrito lá em Jó, no capítulo 11, no versículo 6, que a sabedoria de Deus é multiforme. Em Jó capítulo 11, versículos 8 e 9, está escrito que a sabedoria de Deus é tão alta como o céu, é profunda como o abismo, é longa como a terra, é larga como o mar. Está escrito em Jó, no capítulo 12 e no versículo 13, que o Senhor tem sabedoria e entendimento. Em Jó capítulo 28 e no versículo 12, há uma pergunta no ar: mas onde se achará a sabedoria? Onde está o lugar da inteligência? O homem não sabe o seu valor, nem se acha ela na terra dos viventes. Não se pesa prata em câmbio nela, porque o seu valor excede o do ouro fino de Ofir, é maior do que o coral, do que os cristais, do que o ônix, do que o topázio da Etiópia. Mas onde se achará a sabedoria? Onde está o lugar da inteligência? Deus sabe aonde ela está. Quando regulou o peso do vento, quando fixou a medida das águas, quando criou leis para o relâmpago e a chuva. Então viu ele a sabedoria e a manifestou e disse para o homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é a inteligência. Oh, aleluia! Quem é que teme o Senhor? Que levanta a sua mão. Só quem teme a Deus. Então diga para o seu irmão: isso já é o princípio da sabedoria. Isso já é o princípio da sabedoria. Quem é que procura se apartar do mal aqui? Levante a sua mão. Aleluia. Então diga para o seu irmão: essa é a verdadeira inteligência, o apartar-se do mal. Está escrito no Salmo 49 e no versículo 3: os meus lábios falarão sabedoria. No Salmo 51, 6 está escrito que o Senhor nos faz conhecer a sabedoria no secreto da nossa alma. Está escrito em Provérbio, no capítulo 2, versículo 4 e diante: atenção, moças e rapazes, ao conselho que Salomão diz: mas se tu buscares a sabedoria como a tesouros escondidos, e buscares o conhecimento como a prata escolhida, então compreenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos.
é o escudo para os que nele confiam. Então a sabedoria entrará na tua alma, o conhecimento será agradável, porque em Provérbios capítulo 3, versículo 13 está escrito: feliz o homem que acha a sabedoria, feliz o homem que acha o conhecimento. Em Provérbios capítulo de número 16, versículo 16 está escrito que a sabedoria é melhor do que o ouro, a prudência é melhor do que a prata. Em Provérbios 24, 3 a 5 está escrito que com sabedoria edifica-se a casa, com inteligência ela se firma. Em Eclesiastes 2, 26 está escrito que ao homem que lhe agrada, Deus dá prazer, conhecimento e sabedoria. Em Eclesiastes capítulo 9, versículo 16 está escrito que a sabedoria é melhor do que a força. Em Eclesiastes 9, 18 diz: a sabedoria é melhor do que as armas de guerra. Está escrito lá em Isaías, no capítulo 11, e no versículo 2, que sobre o Messias repousará o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito do temor do Senhor. Está escrito em Isaías capítulo 33, em versículo 6, haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, e o temor do Senhor será teu tesouro. Está escrito em Jeremias capítulo 10, em versículo 12, que o Senhor com sabedoria estendeu o céu, com inteligência criou a terra, pelo seu poder estendeu o mundo. Está escrito em Daniel capítulo 2, em versículo 22, que Deus dá inteligência aos entendidos e sabedoria ao sábio. Está escrito em Daniel capítulo 5, em versículo 13, que em Daniel se achou luz, sabedoria e inteligência. Está escrito em Lucas capítulo 2, em versículo 52, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e em graça de Deus e dos homens. Está escrito em Atos capítulo 6, em versículo 3, que foram escolhidos 7 homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Está escrito em Atos capítulo 6, em versículo 10, que não podiam resistir ao Espírito e à sabedoria com que Estevão pregava. Está escrito em Romanos capítulo 11, em versículo 33, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento, com inescrutáveis são seus juízos, com inescrutáveis são os seus caminhos. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 22, os gregos buscam sabedoria, os judeus pedem sinais, mas para o salvo, tanto judeus como gregos, nós pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, em versículo 30, que Cristo sim nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Está escrito em Efésios capítulo 1, em versículo 8, que em Cristo Deus derramou abundantemente em nós, em toda sabedoria e prudência. Está escrito em Efésios capítulo 3, em versículo 10, que pela igreja multiforme sabedoria de Deus é conhecida agora dos principados e
potestade nos lugares celestiais. Está escrito em Colossenses capítulo 2, em versículo 3, que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Está escrito em Tiago capítulo 3, em versículo 17, que a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, pacífica, cheia de bom ânimo, sem parcialidade e sem hipocrisia. Está escrito em Apocalipse capítulo 5, em versículo 12, digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, sabedoria, força, honra, glória e adoração. Levante a mão e adore o Cordeiro, adore o Cordeiro, adore o Cordeiro. Ramachanda, Revianda, Rabachanda, Querianda, Rabahaia, Recanda, Rabassubre, Querianda, Rabahaia. A glória de Deus está neste lugar. A unção sobrenatural sobre este lugar. Permaneça com as mãos levantadas por um minuto agora. Permaneça por 60 segundos com as mãos levantadas. Feche os seus olhos agora. Adore ao Senhor por um minuto. Adore a Jesus por um minuto. Crentes batizados com o Espírito Santo, abre a sua boca, recebe o renovo de Deus agora. Crentes que não são batizados com o Espírito Santo, abre a tua boca, experimente falar em línguas pela primeira vez agora. Eu vou parar um minuto só para glorificar a Deus com vocês. Permaneça por um minuto com as mãos levantadas, por 60 segundos adorando. Moças e rapazes, eu quero ver vocês todos adorando. Adorando o Rei por um minuto. Permaneça com a mão levantada por um minuto. Eu vou parar um minuto só para adorar a Deus com vocês agora. Uramarra sobre Kilianda Rabahaia. Há uma unção liberada sobre este lugar agora. Uramarra sobre Kilianda Rabahaia. Aleluia. Bata a mão no ombro desta pessoa que está do seu lado e diga para ele: Deus vai aguçar a tua mente hoje. Deus vai aguçar a tua mente hoje. Uramarra sobre Kilianda Rabahaia. Você que não tem interesse pela Bíblia, a partir de hoje, você vai começar a ler mais a palavra. E Deus vai te dar entendimento. Deus vai começar a te dar revelações da palavra. Deus vai começar a despertar aqui futuros pregadores. Aleluia! Moças e rapazes que estarão amando mais a palavra a partir de hoje. E crescia Jesus para transformar uma geração. É preciso crescer em sabedoria. E crescia Jesus em sabedoria, estatura. É o crescimento físico, crescimento estrutural. E graça diante de Deus e dos homens.
Pastor, o que é crescimento em graça? Já aprendemos o que é crescimento em sabedoria e crescimento em graça. A graça, não existe uma definição única e um conceito único de graça. A graça possui várias definições na Bíblia. A definição mais clássica de graça é que graça é um favor imerecido. É a definição clássica da graça. Mas a graça também está associada ao encanto, ao carisma, à beleza, à agradabilidade da pessoa. De maneira que você descobre facilmente quando uma pessoa tem graça e quando ela não tem graça. Pode observar que tem pessoa que parece que ela já nasce cheia de graça. Tem pessoa tão destituída de graça que você já reparou que tem pessoa que você olha assim e diz assim: olha, fulano não tem sal e nem açúcar. Não tem hora que você diz assim para algumas pessoas, é aquela pessoa que não tem graça. Tem pessoa destituída de graça que a própria presença dele traz um peso para o ambiente. Pode ver que em vez em quando, às vezes está uma rodinha ali de pessoas conversando, dialogando, de repente chega alguém. Quando alguém aponta, só você ouve um cochicho no ouvido. Ih, ó, quem está vindo ali estragou tudo. Não acontece isso. Olha quem está vindo ali. Isso funciona em todo lugar. Até na escola, às vezes você está lá, tem um colega indesejado, que você está ali conversando com os amigos, daqui a pouco aponta, e já estragou tudo, está vindo ali. Também em todos os lugares tem isso, na empresa, até dentro da igreja tem isso. Mas tem pessoa tão cheia de graça que, ao contrário, a presença dele contagia. Quando ele chega, todo mundo quer abraçá-lo, quer tocá-lo, quer estar de perto, todo mundo quer ele do seu lado. Por quê? Porque é uma pessoa que já nasceu cheio de graça. Então, quando o texto diz que crescia Jesus em graça diante de Deus e dos homens, significava que ele era bem aceito diante de Deus e dos homens. Porque quando a pessoa tem graça, ele é bem querido diante das pessoas. Oh, aleluia! Porque quando a pessoa tem graça, ela se torna uma pessoa benevolente. Quando a pessoa tem graça, ela se torna uma pessoa generosa. Quando a pessoa tem graça, ela se torna uma pessoa misericordiosa. Quando a pessoa tem graça, ela se torna uma pessoa perdoadora. Quando a pessoa tem graça, ela se torna uma pessoa agradável. Quando a pessoa tem graça, ela se torna uma pessoa bondosa. Portanto, a graça está associada a tudo isso, de maneira, queridos e amados irmãos, que a graça é algo tão extraordinário na Bíblia, é algo tão fantástico na Bíblia, que eu digo uma coisa para os irmãos: a graça é profunda demais para se entender. A graça é tão profunda que às vezes ela até escandaliza pessoas. Mas como, pastor? A graça escandaliza? Sim, a graça escandaliza por duas razões. Porque tem pessoa que ela é tão cheia de graça que você olha assim para ela e diz: não é possível, fulano deve ter nascido com muita sorte, porque ele consegue e eu não consigo. Porque tem pessoa que consegue mais as coisas do que as outras, é que ele já nasceu cheio de graça, ou alcançou graça diante de Deus e dos homens. E muitas das vezes aquele que não obtém a mesma graça, aí começa a ficar com inveja da pessoa, começa a perseguir as pessoas, começa a criticar o sucesso das pessoas. Você não precisa ter inveja de ninguém, porque eu descobri que inveja é sinônimo de incompetência. Porque quem tem competência não precisa ter inveja de ninguém. Quem tem competência acredita no seu potencial, na sua capacidade, e não precisa ter inveja de ninguém. Sabe por quê? Quando você vê Deus abençoando muito alguém, levante a mão e glorifique ao Senhor, porque ele está sendo alcançado pela graça, ele está sendo beneficiado pela
pela graça. Por que a graça escandaliza? Porque tem pessoa que você olha assim e você começa a pensar: esse infeliz era mais para estar morto. Como é que pode Deus ainda usar um infeliz desse? Deus ainda salvar uma pessoa dessa? Mas é a graça. O que é graça, pastor? Favor imerecido. Ele está sendo usado. Não é porque ele é bonzinho, não. É porque a graça de Deus alcançou ele. Aleluia. Então bata no ombro do seu irmão e diga para ele: a graça te alcançou e ninguém tem nada com isso. Você alcançou a graça de Deus e ninguém tem nada com isso. Pode deixar os outros ficar endemoniados com inveja, mas você está aqui glorificando o nome do Senhor, porque você é alvo da graça, objeto da graça, está debaixo da graça. Aleluia. Sabe por quê, queridos irmãos? Eu vou explicar para vocês em termos práticos então o que é graça. O que é graça, pastor Ivaldo? Graça é mesmo depois do primeiro casal ter pecado no jardim do Éden, Deus ainda faz vestimentas de pele e pessoalmente vestiu o casal. Isso é que é graça. Deus não pegou assim a roupa e jogou nos pés dele e diz: ô seu casal de rebelde, veste aqui essa roupa e tapa essas vergonhas de você. Não, a Bíblia diz que Deus os vestiu. Oh, aleluia. Já pensou Deus vestindo o homem assim como a mãe veste uma criança? Olha a graça divina por nosso valor. O que é graça? Graça é mesmo depois do assassino Caim matar o seu irmão Abel, Deus ainda tentar reconduzir a sua presença e ainda colocar uma marca de proteção nele para ninguém matar ele. Isso é que é graça. Graça é mesmo depois de uma sociedade condenada à destruição pelo dilúvio, Deus prepara uma arca e salva Noé e a sua família, porque Noé achou graça diante dos olhos do Senhor. O que é graça? Graça é Deus escolheu Abraão do meio da idolatria de um dos cabelos para ser o seu amigo particular. Mas o que é que ele viu de especial em Abraão? Não sei. A graça. Graça é Deus escolheu Jacó mesmo cheio de defeito, enganou pai, enganou irmão, passava perna em todo mundo e ainda usa ele para ser o pai da nação hebraica. Isso é que é graça. Graça é no meio de tantas crianças mortas e lançado no Rio Nilo, nasceu Moisés e Deus de repente escolheu ele para ser o libertador de Israel. Isso é que é graça. Graça é mesmo depois de Jericó está condenada à destruição, Deus ainda salva a prostituta Raabe e ela ainda entra na genealogia de Jesus como ancestral de Jesus. Dá para entender a graça de Deus? Graça é mesmo depois de Davi ter pecado com Batseba, Deus ainda escolhe Salomão para ser o sucessor de Davi. Quem era Salomão? Filho de Davi, Batseba. Dá para entender a graça de Deus? Graça é Davi pegar Mefibosete, que era manco e aleijado da cidade desprezível de Lodebar, e colocar para se sentar na mesa do rei, comer pão com o rei e ainda morar do lado do palácio do rei em Jerusalém. Isso é que é graça. Graça é Deus tirar a José do cárcere para ser governador do Egito. Graça é Deus transformar a escrava Esther em rainha da Pérsia. Graça é Deus tirar Mardoqueu do pó da calçada do palácio de Assuero para ser primeiro-ministro da Pérsia. Graça é Jesus escolher a forma mais humilde para vir ao mundo, nasceu numa manjedoura onde os animais se alimentam só para se identificar com os pobres e desprezados da sociedade. Graça é Jesus escolher 12 homens indignos para ser os 12 apóstolos do Cordeiro e ainda os nomes deles estão lá na Nova Jerusalém. Graça é Jesus pegar aquela mulher que foi pega em flagrante adultério e todo mundo com a pedra na mão para apedrejar, ele fazer aqueles homens se sentir tão pecadores como ela e ainda virar para ela: mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Então não eu te condeno, vá e não peques mais. Isso é que é graça. Graça é Jesus virar para
para aquele ladrão que estava na cruz, que não precisou nem se batizar, nem fazer cartão de membro de nenhuma igreja, e simplesmente Jesus dizer: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso é que é graça. Graça é Jesus escolher o maior terrorista do primeiro século, Saulo de Tarso. Qual era a especialidade dele? Matar crente, e ainda transformar no maior apóstolo do cristianismo. Isso é que é graça. Graça é Deus transformar mais um pecador numa grande pregador. Graça é Deus usar as coisas fracas para confundir as fortes. Graça é Deus usar as coisas loucas para confundir as sábias. Graça é Deus usar as coisas que não são para confundir as que são. Graça é Deus erguer do pau desvalido e do monturo necessitado e fazer sentar entre os príncipes do seu povo. Graça! Isso é que é graça! Quantos podem glorificar ao Deus da graça? Ao Deus da graça! Oh, aleluia! Então profetize para a pessoa que está do seu lado dizendo: você vai sair daqui hoje cheio da graça de Deus. Você vai sair daqui hoje cheio da graça. Sabe por que que você vai sair daqui hoje cheio da graça? Você vai sair daqui hoje cheio da graça, porque está escrito, queridos irmãos, lá no Salmo 45 e no versículo 1: o meu coração transborda de boas palavras, ao Rei consagro que compus. Tu és mais formoso dos filhos dos homens, nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso Deus te abençoou para sempre. Está escrito no Salmo 85, versículo 2, que a graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Está escrito lá no Salmo 90, versículo 17: seja sobre nós a graça do Senhor, sem confirma a obra das nossas mãos. Está escrito lá em Provérbios capítulo 3, versículo 4, que acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Está escrito em Isaías capítulo 60, versículo 10, que no meu furor eu te castiguei, mas na minha graça tive misericórdia de ti. Está escrito em João capítulo 1 e versículo 14, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Está escrito em João capítulo 1 e versículo 16, que nós temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça. Está escrito em João capítulo 1 e versículo 17, que a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade veio por intermédio de Jesus Cristo. Está escrito em Atos capítulo 4 e versículo 33, que os apóstolos com poder davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e em todos eles havia abundante graça. Está escrito em Atos capítulo 6 e versículo 8, que Estevão, cheio de graça e poder, fazia sinais e prodígio entre o povo. Está escrito em Romanos capítulo 5 e versículo 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 12 e versículo 9: a minha graça te